O Exorcista parece uma história um pouco exagerada, você não acha? A gente pega esse livro aqui e lê todas as situações, assim, assustadoras, faz a gente pensar, gente, isso é uma coisa super irreal. Mas ele foi inspirado num caso real, e o que é uma coisa que nem todo mundo sabe do que realmente aconteceu por trás de toda a história do Exorcista. E esse livro aqui foi inspirado, né? Quem escreveu foi o William Peter Blatty, e tem muitas coisas que aconteceram aqui muito antes de surgirem essas páginas e muito antes de existir o filme, que se inspirou num caso que foi documentado, investigado por padres. Entrou também uma equipe de médicos, pessoas ali discutiam sobre o que realmente era aquela situação daquele garoto que se chamava Roland Doe. Foi uma situação que envolveu, como eu falei, os médicos e a igreja, e também saiu no jornal. Inclusive tem matéria, tem um trecho do jornal que dizia no que talvez seja uma das experiências mais extraordinárias desse tipo da história religiosa recente. Um garoto de 14 anos foi liberado por um padre católico após ser possuído pelo diabo. A notícia foi do jornal americano Washington Post, lá em 20 de agosto de 1949. Você vai saber aqui muito dessa história, porque a gente vai destrinchar com todos os detalhes e também entrar aqui neste assunto do livro. É um livro que até eu li aqui no canal, até fiz uma resenha no canal, se eu não me engano, já tem um vídeo mais sobre esse livro e sobre o filme também, tem umas curiosidades assim sobre por trás de tudo isso, mas eu decidi fazer um vídeo específico porque são muitas informações e é interessante compartilhar com vocês aí, principalmente você que gosta de clássicos do terror. E esse aqui redefiniu a história ali do cinema, do terror naquela época. Então vamos lá, a história do Roland, ele começa quando ele tinha 13 anos de idade. A tia dele tinha falecido naquela época. Antes dela ter falecido, ela deu para ele um presente que é nada mais nada menos que o tabuleiro Ouija, sim. E aí, aquele presente ficou para ele, e como ela era uma tia muito querida por ele, depois que ela faleceu, ele decidiu utilizar aquele presente, né, aquele tabuleiro Ouija, para entrar em contato com a tia dele. Depois daquele momento, aí ele começou a ficar diferente. Ele se tornou um garoto ali mais recluso no quarto dele e coisas estranhas começaram a acontecer, como a cama balançar, a família ouvir barulhos estranhos dentro do quarto, ter arranhões pela parede. Então aquilo começou a ficar muito estranho e assustador para a família. Só que aí a família, de início, ficou meio assim, talvez nosso filho esteja com algum problema psiquiátrico, psicológico, vamos levar ele pro médico, né? Vamos levar ele para ver se a gente consegue alguma ajuda psiquiátrica. Então foi aí que começou a luta deles, e igual no filme, se você já assistiu o filme, você sabe que tem isso, e também no livro, né? Uma grande disputa ali de que aquilo seria psicológico, psiquiátrico, barra espiritual. Então, quando ele começou a fazer exames, os médicos não encontravam nada. E aí começou a ficar difícil para a família tentar discernir ali o que é que estava acontecendo com ele, visto que as coisas iam crescendo e aumentando. E aí, como os médicos não conseguiam encontrar uma resposta para aquilo, né, dizer que o menino estava bem, que estava super, assim, os exames estavam ocorrendo tudo tranquilamente e que não tinha nenhuma anomalia, a família decidiu procurar o padre luterano. Aí o padre luterano acabou repassando ali aquela tarefa para padres católicos e meio que foi passando de um para o outro ali o caso, porque eles começaram a ver que era um caso mais complicado, mais tenso. Quando eles viram que havia ali uma situação em que precisava de um exorcismo, eles realmente acabaram passando um para o outro para ver quem poderia fazer aquilo, assim, quem conseguiria fazer aquilo. Até porque para a Igreja Católica existem regras aí desde 1600 sobre como fazer o exorcismo. Tem umas regras aí, embora em 1999, pouco tempo atrás, essas regras foram meio que atualizadas aí. Aí acabou que dois padres decidiram tomar o caso para eles iam visitar o menino, e aí a cama do menino chacoalhava, os quadros balançavam, as coisas caíam no chão sozinhas, coisas voavam. Então assim, eles estavam vendo uma coisa que era sobrenatural ali aos olhos deles. A decisão definitiva era o quê? Vamos exorcizar esse menino, porque é isso que ele tá precisando. Então eles decidiram fazer um exorcismo mais formal. Foi o que eu disse pra vocês, seguindo todas as regras certinhas. Não só seguindo todas as regras, mas também documentando tudo. Eles queriam documentar tudo porque já viram que era uma coisa muito séria e que também estava sendo, né, de acordo com os médicos, era uma coisa que ele não tava tudo bem com o menino. Então
foi um documento que foi muito útil, que até hoje existe aí. Só que o que tem nesse diário? Tudo que eles viam, tudo que eles presenciavam da criança, eles iam colocando dentro daquele diário durante todas as visitas que eles iam fazer. E aí o que continha lá naquele diário? O menino reagia violentamente aos padres ali, ele gritava algumas palavras super desconhecidas que ninguém entendia, ele gritava em latim, sendo que o menino não conhecia latim, e também apresentava marcas na pele. E um dos trechos desse diário dizia claramente que palavras surgiam no corpo do menino como se fossem arranhadas de dentro para fora. Mas aqui entra um ponto essencial que torna essa história mais curiosa e muito mais complexa, porque aí entrou o outro time, que é o time do pessoal da ciência, né? O pessoal dos estudos aí que começaram a dizer, eles levantavam hipóteses, na verdade, né? Que o menino tinha transtorno psicológico, que era comportamento aprendido, ou até uma influência do ambiente religioso onde ele vivia. Mas também vale lembrar que podem conter também muitas situações, muitos relatos exagerados. Todas as provas do que aconteceu foram encontradas muitos anos depois. Então pode ter, assim, as histórias podem ter sido recontadas aí de formas diferentes. E essa história, como ela já estava bem repercutida, né? Um tempo depois, um homem, um estudante de uma universidade, né, teve acesso a esse caso depois dele ouvir aí bastante burburinho sobre essa situação. E ele decidiu escrever um livro baseado nesses registros aí. E esse cara, quem? O próprio William Peter Blatty, o que escreveu o livro Exorcista, e aí ficou um livro muito famoso, um livro que reverberou bastante, que vendeu muito na época, nos anos 50, deu o que falar no cinema, e acho que foi nos anos 50, acho que é 60 e pouco, se eu não me engano. E aí veio ao filme, né, que ganhou as telas aí, e que também, como eu falei pra você, que acabou redefinindo a história como é contada nos cinemas, quando se trata de exorcismo, de espíritos, essas coisas, né? A gente já viu muitos outros filmes aí semelhantes que com certeza beberam dessa água. A gente pode contar aí como, por exemplo, o Exorcismo de Emily Rose. Também é um conto, né? Uma história baseada numa situação real mesmo. A gente tem também outros filmes aí, como a própria Invocação do Mal. Mas voltando à história dos registros e àquela época dos exorcismos, parece que, de acordo com esses registros mesmo, os exorcismos duraram muitos dias, cerca de 2 semanas a 3 semanas. Eles fizeram cerca de 20 a 30 exorcismos e eles também trocavam de lugar com o menino da ambientação para ver se aquilo ajudava. Então eles faziam não só na casa do menino, como em outros lugares também. Inclusive um dos lugares que eles foram fazer foi num retiro, um sítio. E aí, nesse lugar, o menino acabou quase se jogando ali de uma ribanceira depois de um surto que ele teve. Foram muitas e muitas tentativas durante essas 2, 3 semanas. Mas aí, na última tentativa deles, né, na última vez que aconteceu, eles finalmente conseguiram ali fazer o exorcismo em que o menino voltasse ao normal e que ele não tivesse mais essas situações, esses problemas aí, né, espirituais, né? E lá nos relatos eles diziam que aquele momento ali do exorcismo, depois de muito barulho naquele lugar, arrastação de móveis, eles diziam o seguinte, que as orações do exorcismo continuaram, e aí ele se sacudia violentamente, lutando com o seu travesseiro e roupas de cama. E aí os braços, as pernas e a cabeça do menino tiveram que ser controlados por 3 homens, e as contorções revelaram força física além do poder natural. O menino, ele cuspia no rosto dos que seguravam e oravam, ele cuspiu em imagens religiosas e nas mãos dos padres. Ele estremecia quando jogavam água benta nele. Ele lutou e gritou com uma voz diabólica e aguda. Eu li aqui para você um trecho do que foi registrado pelos próprios padres mesmo. E aí, no final ali, daquele exorcismo, uma das vozes dizia, porque o menino mudava de voz ali naqueles momentos, né? Depois dessa saga, né, grande, desse dia que foi doloroso, acabou que o menino conseguiu ficar livre. E aí depois, naquele momento ali da expulsão, foi uma narração dizendo: eu sou o arcanjo Miguel e eu estou expulsando. Enfim, foi mais ou menos isso, e de acordo com o menino foi o que ele viu, foi o anjo Miguel. Então, resumindo a história, basicamente pelo que eles contaram ali naquele diário, o que acabou resgatando o menino ali foi o anjo Miguel, que entrou naquela batalha espiritual ali e livrou o menino
daquela possessão. Enfim, depois que aquilo passou, anos se passaram, o menino não voltou a ter aqueles problemas, cresceu, ele se desenvolveu e decidiram privar o nome dele, a identidade dele para mídia, para muitas coisas da época ali. Até hoje, as pessoas pouco sabem do que realmente aconteceu e quem foi aquela pessoa, né? Existem rumores, suposições de que esse garoto, o Roland, que inclusive virou Roland Doe porque era um nome ali que utilizavam para pessoas que sofriam situações de crime, e existem suposições aí de que o Roland ele acabou se tornando um dos engenheiros da NASA, que trabalhou durante muito tempo para a NASA, e depois de uma pesquisa de um grupo de pessoas que estavam pesquisando, querendo saber sobre essa pessoa, para bater certinho, né, descobriram que ele tinha morrido em 2020, há pouco tempo atrás. Ele morreu com 86 anos, então aí que realmente não dá para saber se era ele mesmo ou se não era, mas existem aí as crenças que era ele, que ele viveu aí até os 86 anos. O anonimato, né, sem ninguém saber o que exatamente aconteceu ali. Enfim, e aí depois daquilo tudo, teve até outro livro escrito, que foi um livro mais cético, escrevendo ali, explicando toda aquela situação que poderia ser algo não verdadeiro. Mostrou alguns pontos ali que eram a se pensar, de que poderia ser algo que não era sobrenatural e que também a falta da supervisão médica também tiraria a credibilidade ali do que eles tinham escrito no diário, os padres, mas aí fica aquela coisa, então os padres vão estar mentindo porque não tem um registro médico, não tem um acompanhamento médico. São coisas assim, meio que é difícil e que existe uma certa discussão aí, e é uma coisa que eu gostaria muito de saber de você, o que você acha que poderia ser, se era verdade, se não era, embora o livro e o filme tenham momentos ali bem exagerados, aqui eu trouxe a história verdadeira, né, que foi documentada, mas a nossa discussão aqui nos comentários é exatamente sobre o que você acredita. Você tá do lado dos religiosos, você tá do lado dos médicos, do pessoal da ciência. E aí eu quero saber de você, comenta aqui, bota aqui nos comentários o que realmente aconteceu ali na sua cabeça, de acordo com o que você acredita. Comenta aqui, bota nos comentários que a gente continua conversando. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!